barbeiro é um dos principais transmissores da doença de Chagas, que hoje afeta mais de 18 milhões de pessoas pelo mundo. Se a doença de Chagas foi descoberta há 100 anos, é um problema da atualidade, um problema silencioso, porque mais de 13 milhões de pessoas vivem com a doença de Chagas e não sabem. E um problema negligenciado, porque muito pouco investimento é feito em novas tecnologias para cuidar dos pacientes. Eu acredito que eu tenha pego a doença de Chagas na minha infância, um período que eu passei numa região que era infestada pelo barbeiro. Só que a gente não tinha como detectar ou saber que tinha o problema. A doença de Chagas é uma doença causada por um parasita, a gente chama de uma antropozoonose. Ela circula entre homens e animais e ela é causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi. Existe a principal forma de transmissão, é a transmissão vetorial, que é através desse inseto vetor. São triatomíneos que normalmente convivem com animais que portam naturalmente esse parasita. A casa de taipa ela é feita de madeira e tapada com barro. Esse barro racha e é o lugar predileto do barbeiro. Você sabe, casa de pobre, principalmente no Nordeste, ao lado da casa tem um galinheiro, lugar cria as galinhas tudo solto e elas vão dormir lá no gasalho. Sobe sobre uma árvore, em cima da cerca e dão por lá. E é ali que os barbeiros vão à noite alimentar, depois eles voltam e entram na casa e infeccionam todo mundo. Pegou na família de pai a filho. Meu pai morreu com 57 anos, problema do coração. Minha mãe morreu com 48 anos, também com problema grave no coração. Era todo mundo chagado. Meu irmão mais velho morreu. Também chagado. Todos os outros conhecia, morreu de câncer, mas tinha conhecimento da doença. O outro também morreu, era doença de Chagas. Chagado. Então nossa família morreram, tudo era chagado. Era tudo. E eu estou aqui fazendo hora extra, porque 70 anos chagado. A Chagas é uma patologia atual, presente na América Latina e em vários lugares do mundo. E é terrível. E nós sabemos que tem muita gente em todo esse Brasil afora. Todas as 3 horas a febre vinha, quase 40 graus. Aí eu pensei que eu estava com malária. Aí eu voltava para o hospital, tomava soro. E nisso eu fiquei 1 mês internada. Nesse vai e volta para o hospital. Aí foi que o médico me falou que era para mim vir para a cidade, procurar um médico que era para descobrir a minha doença. Esse é um problema grave, porque quanto mais tempo se leva entre o diagnóstico da doença e o tratamento, maior é a gravidade com que essas pessoas vão sofrer. Eu passei por 2 hospitais e ninguém descobriu o que era. Quer dizer, quando eu cheguei aqui já estava a fase aguda. Então, é uma doença que pode ter várias fases de evolução, né? Uma fase aguda, uma fase intermediária, onde talvez o indivíduo não apresente nenhum sintoma, e mais tarde uma fase crônica, que pode acometer basicamente 3 órgãos, essa fase crônica. O coração, com mais evidência, o esôfago e o intestino. Na doença de Chagas crônica, o tratamento específico praticamente não existe. A cardiologia simples, ou seja, particular, eles medicamentam com o básico que existe no mercado. À medida que a pessoa já tem um comprometimento cardíaco, a gente não consegue reverter, a não ser com transplante e com talvez uma promessa seria a célula embrionária, né? A terapia celular.
Um outro fato muito importante relacionado à doença de Chagas é que nós temos pouquíssimas medicações disponíveis para o tratamento. Hoje nós temos o benzonidazol e o nifurtimox, ambas medicações com efeitos colaterais muito graves. A organização DNDi se mobilizou para poder ajudar em parte as equipes dos Médicos Sem Fronteiras. E o DNDi foi buscar um medicamento chamado benzodinazol, onde nós olhamos a população que mais necessitava de uma resposta. Junto com o laboratório LAFEP, situado em Pernambuco, um laboratório público, o DNDi desenvolveu uma parceria para o desenvolvimento desta formulação pediátrica, mas também com o objetivo de poder registrar este medicamento nos países que mais necessitem desta formulação pediátrica. Quer dizer, populações mais desassistidas, que não têm poder de voz, não chama atenção, né? Laboratório particular não se interessa. Não tem o menor interesse, porque pobre não pode gastar. E isso é uma coisa assim, bem interessante da gente entender quando a gente compara, por exemplo, aos casos de AIDS, né? A AIDS é uma doença que começou em 1980 e hoje já se sabe tanta coisa a respeito dela e se tem tanto investimento em relação a tudo. O perfil desses pacientes, eu poderia resumir que são pacientes pobres, né, na maioria das vezes oriundos da região rural, mas que vivem hoje nas regiões metropolitanas da cidade, na maioria das vezes subempregados ou aposentados pela própria doença. Os estigmas existem e são muito poderosos e muito fortes. Eu tenho relato de pacientes que eu acompanho que eles perderam amigos por causa da doença. Um outro aspecto grave, pacientes que têm apenas sorologia positiva, mas que não têm nenhuma lesão no coração nem no sistema digestivo, eles são impedidos de trabalhar só porque tem uma sorologia positiva. Eu ainda não contei minha história, eu descobri isso aí no ano de 63, no fim de 63, que eu entrei na antiga Força Pública do Estado de São Paulo, que hoje é Polícia Militar. E quando eu estava lá dentro, eu sou soldado, vou ter um emprego fixo e saber que eu vou receber X filho mesmo. Moleque novo, pensando em estudar e melhorar. Aí chegou a resolução lá do quartel para me excluir, porque eu tinha Machado Guerreiro no sangue. Eles não aceitavam ninguém que tivesse chaga. Mas olha, quando eu me deu nervoso que eu andava assim, ó. Eu não podia dormir. Eu fui fazer exame de sangue novamente por minha conta. Não, eu sempre trabalhei também, até aí. Trabalhei bastante fábrica, trabalhei na Congás 8 anos e tanto, não foi poucos dias, mas nunca ninguém descobriu a doença de Chagas em mim. Agora, depois que eu já estava aposentada, foi que eu me senti mal, aí descobri que tinha a doença de Chagas, né? Inicialmente essa doença ela se restringia à região rural, mas sobretudo a partir da década de 50, com a grande migração rural-urbana, hoje nós podemos dizer que a doença de Chagas é uma doença urbana. Você viu aquele cara lá do Nordeste que foi tomar caldo de cana, morreu por ela ligeiro, de um dia para outro. Porque na hora que eles foram moer a cana, moeram o barbeiro junto. E estava infectado, eles morreram na primeira reação da chaga. A maior parte dos casos é transmissão, de provável transmissão oral, né? Elas chegam até nós sob forma de surtos familiares. Pois é, né? Minha avó veio, trouxe açaí. Da onde? De Quari. Aí nós pegamos, fomos lá por casa da nossa tia. Chegamos lá, nós fizemos um açaí. Aí quando acabou, todo mundo pegou o seu, veio embora para casa. Aí tomaram. Aí a partir de um mês eu comecei a me sentir ruim depois que eu tomei o açaí. Fui fazer exame para ver o que era. Aí foi na hora que eu estava lá, e atacou meu coração, comecei a chorar lá com dor.
Aí eles pegaram e me internaram. E se identificou, porque essa é a forma de identificar a vigilância através da lâmina da malária, Trypanosoma cruzi. E à medida que foram aparecendo os casos, começou a se observar que era da mesma comunidade. Então foram 26 casos. O fato da simultaneidade das pessoas terem sido acometidas é que faz pensar na transmissão oral. Dificilmente você vai encontrar alguém dizer que não gosta de açaí, que não gosta de abacaba. Todo mundo vem desde seus ancestrais, quem é natural daqui, e às vezes as pessoas chegam aqui e passam a gostar também, passam a consumir. Nós temos uma fruta que tem onde existe um grande interesse comercial, que é o açaí, que é uma fruta particularmente deliciosa. O suco do açaí é muito gostoso. Então, quando você percebe que uma fruta que é batida e ela é consumida crua, com a possibilidade de ser contaminada por um barbeiro e gerar vamos dizer assim, um grande surto ou um microsurto, isso é preocupante. Veja bem, isso não tem nada comprovado, são especulações que a gente imagina para tentar entender de que forma que isso pode estar acontecendo. Por isso que não dá para se saber direito como é que é a dinâmica da doença na nossa região. A gente tem possibilidade. Tem hora que eu não posso sentir muita alegria, que eu fico querendo faltar um pouco meu ar. Mas eu sinto vontade de ter minha saúde de volta, hein? Poder brincar. Esse é um dos grandes desafios da atualidade. As pessoas que têm a doença de Chagas não estão conseguindo ter acesso a diagnóstico e, uma vez tendo acesso a diagnóstico, estão tendo problemas para ter acesso a tratamento. Com esse perfil de vida, fica muito difícil ter a força para se organizar como sociedade civil e lutar por acesso a diagnóstico, acesso a tratamento. Esse é um grande desafio. Olha, a associação ela foi criada em 1987. O nome dela é Associação dos Portadores de Doença de Chagas, Insuficiência Cardíaca e Miocardiopatia. APDCINS, Recife, Pernambuco. Ela tem numa faixa de 800 pacientes sócio, mas tem muito mais paciente, viu? Em média de 2.800 aproximadamente. A finalidade da associação ela foi criada para ajudar não só os pacientes, mas também dar assistência jurídica, assistência social, medicamento que nós não temos, doações de cestas básicas, tudo isso são doações que nós recebemos. Algumas experiências têm sido bem-sucedidas da reunião desses pacientes. E essa dimensão é essencial, que as pessoas que vivem com doença de Chagas e que enfrentam o desafio cotidiano de precisar ter acesso a medicamento, de precisar continuar trabalhando, o próprio preconceito. Porque então, nós, chagásicos, éramos desprezados, não tinham, passavam a noite toda na fila para marcar uma ficha. Na Amazônia a gente achava que a doença de Chagas não era um problema. E hoje a gente está vendo que esse problema é bem maior do que o que a gente imaginava. É muito difícil controlar a questão do vetor aqui na Amazônia por isso, porque o vetor é essencialmente silvestre e a infecção tem ocorrido principalmente dentro desse ambiente, quando o homem penetra nesse ambiente. Os municípios aqui são muito distantes. A capital aqui, tem município aqui que o camarada anda 15 dias de barco para chegar aqui, nos municípios mais distantes. Então, o que a gente tem é um sistema de vigilância montado. Um agravante que eu poderia dizer que surge agora no final da década de 90 e 2000 é, sobretudo, a globalização da doença. Agora nós começamos a ter a doença em países não endêmicos. Por exemplo, hoje nós temos um contingente de chagásicos muito grande em várias cidades dos Estados Unidos. O Brasil, a única coisa que está fazendo é esse negócio de sangue, né? Tem que cuidar. Examinar e ter cuidado para não ser infectado com transfusão. Porque a coisa que é mais fácil de ser infectada, além de ser picado, é transfusão de sangue. Nesse sentido, a gente pode se orgulhar dos nossos cientistas, porque
E eu diria sem medo de errar que o Brasil hoje é quem mais produz em pesquisa em relação à doença de Chagas. Nós temos, por exemplo, a Fiocruz, que é um modelo de não só na parte de pesquisa, mas também de assistência. Nós não temos mais, praticamente, no país, transmissão vetorial sistemática. O que é isso? É aquela em que o indivíduo coabita com o criatomínio. Ah, doutor, não tem mais barbeiro. Não tem barbeiro, mas tem doente de Chagas aqui. E esse doente de Chagas, ele recebe sangue, ele passa sangue. Você está entendendo? E a mulher engravida. Esses indivíduos estão ainda num caldeirão epidemiológico onde a doença poderá se instalar por outros mecanismos. Primeiro, deixar claro que o que nós conseguimos foi o controle da doença de Chagas, que muito resta a fazer, por exemplo, em relação a essa população que se encontra infectada, como que essa população vai ter acesso a um bom tratamento. O componente fundamental dentro desse contexto nasce naquilo que a gente chama educação. Estudos a respeito da doença de Chagas, eles avançaram em termos de transmissão vetorial, controle da doença e tudo. Mas não avançaram na assistência ao doente, por exemplo, não avançaram nos estudos necessários, por exemplo, para entender por que determinadas pessoas desenvolvem doença crônica e outros não. Nunca avançaram nesse sentido. Então, é importante que avancem nesse sentido. Embora novas tecnologias sejam necessárias, a gente não precisa esperar essas novas tecnologias para imediatamente responder às necessidades das pessoas vivendo com doença de Chagas. Começar a abrir os olhos e ver que a doença é um problema mais importante do que o que se acreditava. É muito importante que não se olhe para a doença de Chagas como algo do passado. É uma doença e um problema da atualidade. A resposta do Estado ela é extremamente, digamos, retórica, né? Todo mundo, digamos, essas pessoas falam que é uma coisa importante, mas esse discurso não se traduz em atitudes. Se nós proporcionarmos acesso a diagnóstico rápido e a tratamento adequado, os tratamentos que já existem, nós temos condição de salvar muitas vidas. É só brigando pela vida. Brigando pela vida, mas vai dando certo, né? Esse doutor é decente, um nobre capitalista. Peraí, deixa eu pegar.